noite, queridos. Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Em primeiro lugar, nossa profunda gratidão e alegria pelas orações que foram feitas aqui em nosso favor. Na semana passada, ali a gente estava com suspeita de um apendicite. Depois acabou que foi um cálculo renal que foi expelido e estou bem para a glória de Deus. Muito obrigado pelas orações, elas fizeram toda a diferença. Deus abençoe você que está nos acompanhando aí de sua casa também, seja tocado, ministrado aí pela palavra do Senhor. Tenho certeza que já foi tocado por esse tempo de louvor e adoração. E a propósito, compartilha aí essa live, clica aí, dê um like, porque ajuda a divulgar essa mensagem que está sendo pregada, todo esse culto, tudo que o Senhor está realizando aqui. É uma alegria ter você participando conosco aí de sua casa. Quero convidar você a abrir a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Enquanto você abre aí, nós vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Obrigado, Senhor. Apresentamos aqui a tua palavra que é viva e eficaz. E oramos para que o Espírito Santo do Senhor empodere essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor traga interpretação, entendimento, Pai, espiritual das verdades contidas nessa palavra e nos leve a uma dimensão de uma intimidade maior com o Senhor a partir do que aprendemos por meio da Tua palavra. Senhor, nós queremos sair daqui nessa noite diferente de como entramos, Pai. E a Tua palavra é viva e eficaz, e ela tem o poder de fazer isso. E em fé nós te agradecemos, Pai, pelo agir, pelo mover do Teu Espírito nesse lugar, pelos testemunhos, por esse tempo de louvor e de adoração, pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo nesse lugar e através desse ministério, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos aí o nosso texto, eu quero dar para você aqui um pano de fundo dessa carta. Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo quando ele está preso em Roma, é a segunda vez que ele está preso, e o seu discípulo está lá como pastor da igreja em Éfeso. Então, Paulo decide escrever essa carta, e Paulo está sentindo que o julgamento a seu respeito dessa vez vai ser uma sentença de martírio, de execução. Ele está já com o seu espírito preparado para isso, ele deixa isso bem claro nessa carta, e ele escreve então ao seu discípulo. Essa carta é conhecida como uma das cartas pastorais, junto com 2 Timóteo, a carta que ele escreve a Tito, porque não são cartas escritas para a igreja, mas são cartas escritas a um indivíduo, né? Mais precisamente para os discípulos que ele estava preparando. São cartas cheias de instruções, capacitando esses discípulos, esses obreiros, né? Como conduzirem o ministério pelo qual eles são responsáveis. E quem era o Timóteo, então, que recebe essa carta? Timóteo era um jovem que provavelmente se converteu a Cristo por ocasião da primeira passagem de Paulo na sua primeira viagem missionária por Listra. Ele era natural de Listra, e na segunda viagem missionária, quando Paulo passa novamente por Listra, ele encontra esse jovem de quem dava um excelente testemunho. Timóteo fora educado por sua avó, por sua mãe, né, por Eunice, por Lloyd, e as pessoas davam um bom testemunho dele. Então Paulo o convida para acompanhá-lo em suas viagens missionárias e Timóteo se torna um discípulo. E essa ligação, esse relacionamento se aprofunda a tal ponto que Paulo vai se referir a Timóteo como o meu filho amado. Era assim o nível de relacionamento. Paulo considerava Timóteo a pessoa que mais tinha um compromisso com ele. E Timóteo não somente acompanhou Paulo em várias viagens missionárias, mas o próprio Timóteo foi enviado em missões para várias igrejas, servindo também ali no ministério junto com Paulo. Ele era tão ligado a Paulo, queridos, que o nome dele é mencionado em 6 cartas. Ele aparece como coautor na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses, na carta aos Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, na carta a Filemon
e 2 cartas são endereçadas a Timóteo, que é 1ª e 2ª Timóteo. E aí, Paulo sabe que está chegando o dia da sua morte e ele escreve a Timóteo pedindo que Timóteo venha a seu encontro. Então, como eu disse antes, essas cartas que ele escreve são recheadas de muitas instruções preciosíssimas, valiosas. Imagina tudo que estava no coração do apóstolo, né? Paulo, daquele que fora mestre, aquele que discipulou Timóteo, todas as recomendações que ele tinha que deixar, sabendo que dali a alguns dias ele estaria sendo executado. E dentre as muitas instruções que Paulo faz a Timóteo, eu resolvi pensar aí o versículo 6, né? 2 Timóteo capítulo 6, que diz assim: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu vou pedir, Rafa, para você colocar aí os demais versículos na Almeida atualizada, que eu acho que é essa que eu estou usando. Então ele vai dizer assim: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Veja, Paulo escreve a Timóteo dizendo por esta razão. Do que Paulo estava falando? Paulo está trazendo aqui uma admoestação, uma lembrança a Timóteo, e tem uma razão para isso. Ele está dizendo por essa razão. O que nos leva a concluir pelo teor da carta, especialmente do 1º capítulo, é que Timóteo estava vivendo um tempo muito difícil no seu ministério. Talvez no exercício do seu dom, talvez na sua fé, nas suas emoções. Quem sabe Timóteo estava vendo muitos cristãos desertando da fé. É muito provável que ele estava vendo líderes abraçando doutrinas estranhas. E uma grande preocupação de Timóteo, uma coisa muito difícil que ele vivia naquele momento, era imaginar que a qualquer momento o seu discipulador, o seu mestre, o seu pai na fé, o seu grande amigo, aquele com quem ele aprendeu tanto, iria ser executado. Ele estava com receio de Paulo perder a vida. Então Paulo vai já iniciar essa carta no versículo 1, falando que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo faz questão de fortalecer, de animar Timóteo, dizendo, como quem diz, olha Timóteo, não se preocupe se eu vou ser executado, porque há uma promessa de vida. Ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 1, que diz assim, manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, essas mensagens que ele está dando para o seu discípulo, ele está dizendo, não se preocupe pelo fato de eu ser executado, porque tem alguém que venceu a morte e me garantiu a vida. Ele me garantiu a imortalidade. Então não se preocupe, Timóteo. Ele tenta trazer um conforto. Ele diz, é por essa razão. Então havia uma razão que Timóteo estava preocupado, estava apreensivo. E eu estou trazendo essa introdução, queridos, porque Timóteo já era um obreiro assim, de muitos anos de ministério. Ele já estava à frente com a responsabilidade de uma igreja em Éfeso. Ele tinha sido treinado, discipulado por Paulo. Ele era um homem maduro. Ele era um homem de Deus, temente a Deus. Mas o que a gente percebe é que na caminhada cristã, no exercício da obra de Deus, com o tempo foi havendo um desgaste. Quem sabe pessoas saindo, abandonando o ministério, líderes abraçando doutrinas falsas e agora a ameaça de perder o seu líder. Tudo isso foi produzindo no coração de Timóteo uma tristeza, um desânimo, um desencorajamento, a ponto de Paulo dizer então no verso 6, por esta razão, Timóteo, eu estou te admoestando, estou trazendo a lembrança. A NVI diz assim, eu faço você lembrar de quê? De que você reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Paulo está aqui lembrando o seu discípulo de algo muito importante para o seu ministério, para a sua fé e para o seu chamado. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos tentados a querer sempre algo novo, uma revelação, algo diferente que nós nunca ouvimos como ensinamento.
Mas há muita preciosidade quando nós somos lembrados de aspectos tão importantes da fé cristã, que são fundamentais para o nosso ministério. Talvez a melhor pregação é aquela que nos lembra algo que estávamos prestes a perder em nossa vida. E Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer assim: eu lembro você, Timóteo, eu te admoesto que você reavives. Grave essa palavra, reavives o dom de Deus. É importante que você grave essa palavra, reavives, porque nela há uma metáfora. Essa palavra, ela, na sua etimologia, ela traz um entendimento de algo que se refere como que uma brasa de fogo coberta de cinza que estava quase extinta e ela precisa explodir numa chama de novo. É disso que Paulo está falando ao seu discípulo nessa última carta que ele escreve. E essa palavra reavives é uma palavra grega que é a junção de 3 palavras. É uma palavra bem grande, chama anadzopureo. Aná significa de novo, novamente, repetição, intensidade, voltar, reverter. Por isso que no português é reavives, ou seja, avives de novo, né? Aná é fazer de novo. A outra palavra que se junta aí é a palavra grega zoan, que vem da palavra zoa, que significa vida, estar vivo. É a palavra para se referir a um ser que está vivo, a um ser vivente. E a outra palavra é pur, de onde deriva pureu, que significa fogo, chama. Então, fazer de novo, estar vivo, o fogo. É isso que significa a junção dessas 3 palavras em grego. Só existe aqui nesse texto, em toda a Bíblia, essa palavra em grego, anadzapureo. São 3 palavras que se unem para dizer, Paulo está dizendo, Timóteo, é importante, eu quero que você lembre de algo fundamental para a sua fé, para o seu dom, para o seu ministério, para a sua responsabilidade diante da igreja. Você precisa trazer de volta, voltar a fazer aquelas coisas que geravam vida, que traziam vida para o fogo do seu ministério, que traziam o fogo de volta à vida, né? Você precisa fazer de novo aquelas coisas que traziam o fogo que está apagando de volta à vida, que faça aquela chama brotar novamente. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, simplesmente volte a ser fervoroso. Queridos, quando eu meditava nessa palavra aqui, eu fiquei impactado, porque eu fiquei pensando, poxa, olha só, Timóteo caminhou com Paulo, viu tantos milagres, aprendeu tantas coisas, tantas igrejas plantadas, crescimento, avivamentos aconteceram em diversos lugares, inclusive em Éfeso. E agora, depois de um tempo na caminhada cristã, Paulo está chamando a atenção do seu discípulo, dizendo, o fogo está apagando. O fogo está apagando em você, Timóteo. Cuide disso. E essa é a mensagem do Senhor para a igreja hoje. Nós precisamos voltar a fazer as coisas que trazem de volta a chama, trazem a chama de volta à vida. E ele está dizendo, seja fervoroso. Eu queria perguntar para você, qual é a sua situação hoje? Qual é a temperatura espiritual que você está vivendo na sua vida? Talvez você está aqui sentado, você é um obreiro, talvez você já recebeu lá atrás um dom de Deus e foi tremendamente usado, poderosamente usado, e quem sabe esse dom agora está meio dormente. Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua paixão pelo Senhor? Talvez você está aqui sentado agora e lembrando dos primeiros dias da sua caminhada cristã, quando você, com toda euforia, com toda alegria, você tinha sede de estar na casa de Deus, você queria estar nos lugares onde havia reuniões de oração, onde havia o poder de Deus, você queria estar ouvindo mensagens, você tinha prazer de
pregar a palavra, de compartilhar o evangelho com aqueles que não conhecem. E de repente hoje você vê que passou um tempo na sua vida, alguns anos, e você percebe que esse fogo foi apagando, foi diminuindo. Talvez o teu coração já não tem mais esse fogo, está como uma brasa coberta de cinzas. Como é que você está hoje? Será que você está queimando de amor, de paixão? Será que esse fogo aí está ardendo? Ou esse fogo foi minguando, foi diminuindo? Esse alerta que Paulo envia ao seu servo Timóteo é um alerta que o Espírito traz para a igreja hoje. O Espírito nos lembra exatamente isso. É necessário que nós façamos aquelas coisas que trazem o fogo do Espírito de volta à vida. Anadzaporeu. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós, queridos. O Salmo 104, verso 4 diz que o Senhor faz aos seus anjos ventos e aos seus ministros o quê? Labaredas de fogo. É assim que Deus quer olhar para mim e para você. Deus quer olhar em você uma labareda de fogo, uma chama queimando, cheia do poder de Deus. Deus não quer olhar para você uma brasa apagando, coberta de cinza, sem expressão, que não tem mais calor. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o espírito. Agora, amados, nós não podemos viver de cinzas, apenas lembrando das chamas do passado, quando outrora nós fomos usados por Deus, quando nós éramos ativos, quando nós éramos sedentos da presença de Deus. Então, esse é o tema da nossa mensagem, reavivando a chama. E aí nós aprendemos algumas lições com essa recomendação de Paulo. A primeira lição que nós aprendemos é que é minha e é sua responsabilidade mantermos a chama acesa. Não é Deus que vai acender a chama, não é Deus que vai fazer, é minha responsabilidade. A direção de Paulo para o seu discípulo é reavive a chama. E como que a gente faz, então, para voltar a avivar a chama que está se apagando, queridos? E eu queria lembrar de um episódio que nós vivemos no ano de 2019, começo de 2019. Nós fizemos um retiro com os jovens lá da igreja de Campo Largo e fomos para uma chácara e entre a programação havia uma noite que nós faríamos ali um louvor em volta da fogueira. E eu fui o encarregado de fazer essa fogueira. Então juntei lá a madeira, peguei o fósforo, peguei o álcool e fui lá no local adequado e comecei a preparar aquela fogueira. E o que eu aprendi ali, queridos, é que para que a gente tenha uma fogueira bem sucedida, a gente precisa usar um combustível para alimentar o fogo. O fogo tem que ser alimentado. Essa é a primeira lição que a gente aprende. E é nossa responsabilidade. Quem faz a fogueira tem que estar alimentando ali a fogueira com fogo. É minha responsabilidade. Se eu simplesmente fizer a fogueira e ficar de braço cruzado, o fogo vai apagar. Eu tenho certeza que você já fez uma fogueira, ou já acendeu uma lareira, ou pelo menos um carvão para assar um churrasco. Mas é nossa responsabilidade cuidar do fogo. Você está cuidando do fogo no seu coração. Porque Paulo diz isso para o seu discípulo, que já era um homem treinado, experiente na obra e tudo mais, e ainda assim ele estava vivendo dias de esfriamento. Se Timóteo estava passando por uma situação dessa, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos barreiras, enfrentamos lutas que podem, às vezes, afetar ali o nosso ânimo. E se a gente não cuidar de manter o fogo aceso, esse fogo vai apagando. Então, fazendo aquela fogueira ali, eu pensei, que tipo de combustível eu vou usar para manter a chama acesa? Então eu risquei lá o fósforo, joguei um pouco de álcool, e o álcool é o primeiro combustível que a gente usa, porque acende o fogo muito rápido, mas assim como acende rápido, ele evapora muito rápido também, não é? É difícil você manter uma fogueira na base do álcool. Daí eu vi ali pela mata em redor, tinha alguns sapé, né, aqueles galhos secos de araucária, tinha uns gravetos por ali, e eu saí colhendo uns gravetos, um sapé, e colocava ali, e queimava muito rápido, e fazia uns barulhos, um estalo, né?
mas também apagava muito rápido. E eu fiquei pensando nessa questão do graveto, do sapé, o fogo fácil, mas que não é duradouro. E me parece que tem muito crente assim, que pega fogo muito rápido, mas apaga muito rápido. É o crente sapé. Tem aquela expressão fogo de palha, né? Fogo de palha é exatamente isso, é aquele fogo que pega rápido, mas não é duradouro. E muitas vezes acontece que a gente se comporta como crente graveta, ou crente sapé, ou crente fogo de palha. A gente vem para uma reunião que está avivada e nessa reunião a gente se enche de alegria e pula e vira e dá glória a Deus e sai da reunião aquele fogo apaga com a mesma velocidade que ele acendeu. E eu creio que a gente não consegue manter uma fogueira com sapé. A gente precisa de troncos, de lenhas, né? Os troncos lenhosos, porque esses troncos, eles são aqueles que são capazes de manter o fogo por longo tempo. Então, esse é um outro combustível que eu usei ali, né? Eu trouxe algumas lenhas, alguns troncos e ali o fogo foi se mantendo por um longo tempo. E aí, quando a gente pensa nesse combustível que a gente precisa alimentar no nosso coração para durar essa chama, manter essa chama acesa, queimando por longo tempo, eu queria sugerir para vocês aqui alguns combustíveis espirituais para manter a chama acesa, né? Eu queria ajudar você a cumprir essa palavra nadisaporeu, voltar a fazer as coisas que trazem de volta à vida a chama que está apagando. Então vamos ver algum combustível aí que você tem que colocar no seu coração, na sua vida espiritual, para manter esse fogo queimando. O primeiro deles é a palavra de Deus. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Olha só como que Deus se refere à sua própria palavra. A minha palavra é fogo. Então, se você é um crente, está sentindo o seu coração aí esfriando, você está sentindo um desânimo, você está vendo o dom apagando, é hora de você se voltar a mergulhar na palavra, amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é essa lenha que vai aquecer e que vai manter esse fogo aceso. Não adianta você querer viver de um versículo, de um devocionalzinho aqui, outro ali, porque isso é como um graveto de sapé. Você tem que se encher da palavra de Deus. Enchei-vos da palavra de Deus. E essa lenha vai queimar e vai manter o fogo aceso, queridos. Se você não ama a palavra de Deus, comece a orar sobre isso e dizer: Senhor, coloca um amor no meu coração pela tua palavra. Porque o que vai sustentar o fogo do Espírito no teu coração é a palavra de Deus. Um outro combustível muito poderoso que mantém essa chama queimando e ardendo por longo tempo é a oração. Oh, glória a Deus! O crente que não gosta de orar, ele vai apagar muito rápido, queridos. Você pode ver quando você encontra um homem ou uma mulher que é apaixonado por oração, a gente chama esses aí de canela de fogo. Porque os caras vivem no fogo. São como assim, labareda mesmo. Agora, quando você encontra aquele crente que ele é muito racional, ele ora de vez em quando, ora por obrigação, você vai ver uma vida espiritual muito fria, o fogo ali que apagou. Atos 4,31 diz assim: tendo eles orado, os discípulos, olha só o que acontece quando o povo ora. Olha o poder que a oração tem de manter o fogo. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha aí o fogo do Espírito queimando. Queridos, quando a gente ora, acontece isso aqui. O que está em nossa volta treme. Nós somos cheios do Espírito Santo e nós recebemos ousadia, coragem para anunciar a palavra. Se talvez a tua condição hoje você está tímido em relação a anunciar a palavra de Deus, você está com medo, você não quer fazer isso, você fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, você precisa de colocar esse combustível na tua vida, você precisa orar. Orar e dizer: Senhor, me dá ousadia, me dá intrepidez, me enche do teu Espírito Santo, porque o mundo lá fora está precisando. Está precisando de quê? Dos crentes cheios do fogo e ir lá levar esse fogo. O pastor wesleyano Samuel Chadwick disse o seguinte:
A única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orar. Ele não teme nem um pouco estudos bíblicos sem oração, trabalho sem oração, religião sem oração. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Como é que está a tua vida de oração? Você está alimentando o fogo do Espírito aí no teu coração com oração? Você está colocando a lenha todo dia? É preciso, queridos. Um outro combustível muito poderoso para manter esse fogo aceso é a própria pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: eles estavam reunidos orando, aguardando a promessa, e diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Olha aí, onde o Espírito Santo de Deus vem, tem essa manifestação do fogo, o fogo de Deus. E apareceram línguas como que de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Nós vamos ver sempre essa associação do Espírito Santo e do fogo. Então nós precisamos nos encher do Espírito. Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele move em nós e esse fogo vai queimar cada vez mais. Um quarto combustível aqui que eu quero falar para você, alimentar diariamente o seu coração, é a adoração. Ah, queridos, a adoração é algo tremendo, porque para que uma adoração aconteça, 3 elementos são necessários. É preciso o sacrifício, é preciso o altar e é preciso o fogo. Não foi isso que Isaac perguntou para o seu pai, Abraão? Pai, aqui tem a lenha e aqui tem o fogo. Mas onde está o sacrifício? Então, Levítico capítulo 6, verso 13, na instrução ali sobre os elementos que compunham o tabernáculo, o Senhor instruiu a Moisés construir um altar de bronze onde os sacrifícios seriam oferecidos. Ele vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe o que significa? Se você tem uma determinação no seu coração de adorar a Deus todos os dias, você vai ter que colocar fogo nesse altar, porque não existe sacrifício, não existe adoração sem o fogo. Então, o desejo de te adorar vai fazer com que o fogo esteja sempre queimando. Não dá para você colocar o sacrifício no altar sem ter o fogo. O sacrifício não vai ser consumido. E trazendo isso para a nossa linguagem de hoje, queridos, o que é o sacrifício? Sacrifício de adoração que a gente oferece. É ali quando a gente oferece a nossa vida no altar, quando a gente coloca diante de Deus aquilo que está errado, que seja queimado de nossa vida. Quando a gente se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Conforme Paulo escreveu aos Romanos. É preciso haver o fogo de Deus ardendo ali. E em quinto e último lugar, queridos, um outro combustível muito importante para você manter o fogo aquecendo por longo tempo é a comunhão. Preguei aqui algumas terças-feiras atrás sobre a comunhão do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Koinonia, né? Koinonós, que é a intimidade, o companheirismo do Espírito Santo, a comunhão uns com os outros. Se você pensa na fogueira, ela tem essa propriedade, aquelas partes que estão no meio ali, elas estão no meio do fogo, da labareda queimando. E as outras que estão mais próximas, talvez não estão com a mesma intensidade de calor, mas elas são contagiadas, elas são atingidas por aquele calor. Então elas acabam também se aquecendo e daqui a pouco elas também têm uma chama. Então é importante porque se você tira uma parte dali da fogueira, ela vai esfriar e ela vai apagar. A fogueira talvez é um dos melhores símbolos para expressar essa comunhão. E nós precisamos
congregar, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos compartilhar a vida uns com os outros. Esse era o estilo de vida da igreja primitiva. Eles partiam pão de casa em casa, tinham comunhão uns com os outros. Quando a gente vem na igreja para reunião de oração, para compartilhar uns com os outros, nós estamos vivendo essa comunhão, nós estamos levando as cargas uns dos outros, nós estamos sendo suporte uns para os outros. Essa comunhão nos fortalece, nós crescemos juntos, queridos. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer, não deixem de congregar. Agora, tome muito cuidado com a lenha úmida, porque a lenha úmida ela faz muita fumaça, mas ela não pega fogo. E eu coloquei algumas lenhas lá frias, úmidas, e só me deu trabalho. Então, se você está se cercando de lenhas úmidas, a tua tendência é você apagar e esfriar também. Agora, se você anda com gente que é canela de fogo, que está cheio do fogo, se o que você ouve são palavras de pessoas cheias do Espírito, que buscam a Deus, isso vai te incendiar, queridos. É isso aí, isso acontece comigo, não acontece com você? Agora você vai ficar ouvindo conversa que não agrega, que não acrescenta nada, você vai gastar o teu tempo, os teus olhos, a tua atenção com coisa que é lenha fria, lenha úmida, só vai ter fumaça. E ainda vai te apagar, vai apagar o pouco de calor, de fogo que você tem. Muito cuidado. Terceira e última lição aqui para nós concluirmos essa meditação, queridos. Que nós aprendemos sobre essa advertência que Paulo faz ao seu discípulo Timóteo. Primeiro, nós aprendemos que é nossa responsabilidade manter o fogo aceso. Segundo, nós aprendemos que temos que usar o combustível certo para que o fogo se mantenha aceso. E a terceira lição é o que uma vida com a chama queimando produz. Então, olhando para aquela fogueira naquele dia, nós podemos gozar de alguns benefícios daquela fogueira. Em primeiro lugar, o calor. Quando o fogo está queimando, queridos, ele produz calor. E o calor é necessário para combater a frieza, para combater a indiferença, para combater a insensibilidade. Paulo estava vendo esse risco de acontecer no coração do seu discípulo Timóteo. Se o seu coração fosse esfriando, daqui a pouco ele ia estar insensível, porque foi isso que aconteceu com o sacerdote Eli. Deus o colocou na mais alta posição, deu uma posição de honra para ele como sacerdote, o sumo sacerdote. Mas chega no fim da vida, Eli é um surdo espiritual porque o seu coração esfriou, se distanciou, se afastou. Nós precisamos cuidar, nenhum de nós estamos imunes. Se nós não formos cuidadosos, por isso Paulo diz, Timóteo, reaviva, faz de volta aquelas coisas que traziam fogo de volta à vida. Então o calor, quando a gente está queimando no Espírito de Deus, quando a gente está cheio de fogo, o nosso coração não vai ficar frio, não vai ficar indiferente, não vai ficar insensível. Uma outra propriedade, um outro benefício é a luz, porque o fogo produz uma chama que ilumina. E a palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. Que coisa triste é um crente que não ilumina. Que ele chega no meio das trevas e continua tudo treva. Mas se você é um crente cheio do fogo de Deus, queridos, não tem lugar para as trevas. As trevas saem onde chega a luz, não é isso que a palavra de Deus diz? Aonde a luz chega, as trevas saem. E, queridos, luz significa trazer entendimento, você conseguir olhar, você conseguir discernir, aquilo que está oculto vem à tona. Você não fica perdido. Então a luz é uma propriedade muito importante produzida pelo fogo. Também o fogo tem a propriedade de separar a impureza, e aqui fala de santidade. Malaquias vai falar que o Senhor vai se assentar como ourives. E ali o fogo, né, vai estar sendo colocado, vai estar purificando o ouro e a prata. E o que acontece? Quando o ouro e a prata derretem, as impurezas sobem, flutuam, vão à tona, e ele consegue separar a impureza da pureza. O ouro só é puro quando ele passa pelo fogo. A prata só é pura quando ela passa pelo fogo. A minha vida e a sua vida só vai ser uma vida de santidade e pureza se nós estivermos no fogo de Deus, queridos. Nós não podemos ignorar isso.
E por último, queridos, o fogo tem poder. Poder tanto para destruir as obras do inimigo, quanto o fogo tem poder de nos moldar e nos forjar. Quando você vê um ferreiro daquele lá com um martelo, com uma bigorna, ele está ali moldando, forjando ali uma espada, uma arma daquela lá, o que ele usa? Ele põe aquele metal no fogo, porque aquele metal é duro, né? É rígido, mas quando aquele metal vai para o fogo, ele consegue ser maleável, moldável. Ele consegue ganhar o shape, a forma. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos entrar na forma do reino, pela transformação do nosso entendimento. Então o fogo ele tem essa capacidade de áreas duras do nosso coração, áreas que nós ainda estamos resistentes, serem amolecidas, serem moldadas, e nós finalmente assumirmos ali a forma, aquilo que o Senhor quer para nós. Significa rendição, submissão. É a vontade de Deus, é a forma de Deus, não a nossa forma. Você recebe essa palavra? Queridos, eu quero convidar você a se colocar de pé e dizer para você, não importa o lugar que você esteja na sua jornada espiritual, não importa se você é um novo convertido ou se você já é um obreiro experimentado como Timóteo, que era o pastor de Éfeso, nós não podemos nos conformar em viver a vida cristã com a chama apagando, esfriando. Nós precisamos reagir, anadzaporeu, chamar de volta, fazer de volta as coisas que trazem fogo à vida. Voltar a praticar o que fazia com que a chama estivesse bem viva. Como é que está aí a chama do teu coração? Eu quero que você feche os olhos agora e comece a orar e falar com o Senhor e responder, porque essa palavra veio do Espírito de Deus para a sua igreja. Nós não estamos aqui para julgar a condição espiritual de ninguém. Você e Deus, você sabe como é que está o seu coração. Você sabe onde você já esteve. Você sabe que lugar na presença de Deus, no exercício do dom, no ministério, no chamado, na sua vida, na sua paixão, no seu fervor. Em que lugar você esteve e como você está hoje. E talvez você se encontre numa posição hoje, talvez como Timóteo, assolado por tantas lutas, quem sabe desanimado, tendo tantas decepções, tendo tantas dificuldades no ministério, no chamado. Talvez esse fogo foi apagando, esse fogo foi minguando e você se encontra numa situação de perigo, de risco, e a palavra do Senhor vem para você hoje dizendo: reaviva a chama, traga de volta o fogo, faz alguma coisa, volta a fazer aquilo que mantinha esse fogo aceso. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito de Deus. Nós não podemos nos conformar com a mesmice, nós não podemos nos conformar com o evangelho que não transforma. Nós precisamos buscar a presença de Deus, amados. Abra aí o seu lábio, abra o seu coração e comece a clamar dizendo: Senhor, acende o fogo em mim. Senhor, me conduza de volta a buscar esse fervor, essa vida com essa chama acesa. Senhor, eu quero ser labareda de fogo. Eu quero queimar, eu quero manifestar o calor que vem do Senhor, a luz que vem do Senhor, o poder do Teu Espírito na minha vida. Oh, Senhor, tem misericórdia quando eu abandonei aquelas coisas que alimentavam o fogo do Senhor no meu coração. Senhor, me perdoa pelas distrações, me perdoa por priorizar, por colocar outras coisas que não aquecem, que não acendem esse fogo, Senhor. Me perdoe por perder os interesses, Pai. O interesse naquelas coisas que acendem essa chama, que mantém o fogo aceso. Me perdoe, Senhor, pela negligência de deixar de alimentar com o combustível correto, com a lenha da oração, da adoração do Espírito Santo, da Tua palavra, Pai, da comunhão. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Acende o fogo, Senhor Deus, nos chama para essa responsabilidade. Abre o entendimento, Pai, naquilo que nós somos limitados em comunicar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, convença cada coração e nos desafie a buscar essa vida cheia do fogo do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida.